Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração. Agradecer por essa respiração. Agradecer por essa oportunidade que a gente tem de se reunir, de refletir, de entender um pouco mais a vida e transformá-la. Cada instante é a nossa oportunidade. E espiritualidade significa entender como utilizar cada instante e utilizá-lo inteligentemente. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanan srujamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkrutam dharma sansthapanartaya Sambhavami yuge yuge. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Esse mantra que eu entoei no começo, esses dois primeiros mantras, fala Yada Yada Hidharma Syagla Nirma. Deus está declarando. É na Gita, capítulo 4. Ele fala: todas as vezes que há um declínio no correto viver e um declínio no incorreto viver, Dharma e Adharma. Datmanan Srujamyaham. Eu venho. Deus falando, eu venho. Paritranaya Sadhunam. Eu venho para quê? Para proteger as pessoas que estão no caminho correto. Para proteger os valores e as virtudes. Vinashayatya Dushkrutam. Para eliminar os malfeitores. Para eliminar o Adharma. Dharma Sansthapanartaya. Para manter esse Dharma. Em todas as eras eu venho. E aí isso pode ser entendido de uma maneira externa na criação. Então, se a gente entende, pelo menos na compreensão védica, em todas as eras, o divino absoluto se manifestou numa forma que a gente chama de encarnação divina para qual o propósito? Trazer o Dharma de novo, trazer o valor e as virtudes. Vocês vão achar interessante, mas Jesus é considerado também uma encarnação divina, até mesmo na compreensão védica. Ele é uma das encarnações divinas de todas, desde que iniciou a criação, de eras e eras e eras, foram surgindo várias, e Jesus é considerado uma delas também. Então, sempre Deus assume uma forma humana para poder guiar, para poder corrigir. Ele deve estar chegando. Ele deve estar escolhendo a forma certa aí para dar uma alinhada na casa, uma arrumada na casa. Mas isso não é só também externo, não é? Ai, quando Deus vai vir logo para arrumar tudo isso aí? Mas essa perspectiva também dá para ser compreendida internamente. A gente tem dentro de nós Dharma e Adharma. Sim ou não? Tem o correto e tem o incorreto. Isso é parte do ser humano.
Então, essa mesma força divina também vai se manifestar em nós em algum momento para despertar a gente, para que a gente compreenda primeiro o que é certo, o que é errado, e tenha esse desejo de buscar o que é correto. Então, isso também significa uma manifestação divina. Todos nós, em algum momento, pelo menos nós estamos aqui, tivemos algum tipo de despertar. Senão vocês não iam vir segunda-feira à noite nesse frio aqui para. O que eu vou fazer? Tem algum despertar e algum desejo de falar: eu preciso buscar isso, eu preciso mudar minha vida, eu preciso alcançar isso. E isso será que não foi um despertar? Eu vivia de um jeito. Eu vivia com qualidades, com valores e princípios, e que talvez olhando hoje para eles eu entenda que eles não eram adequados, ou eles não eram os mais ideais. Então, esse despertar, será que também não é o despertar do divino dentro de nós? Fala, ó, para lá, para cá. Então, esse processo dessa manifestação do divino a gente pode entender em vários níveis, e tanto externo quanto interno. E é por isso que a maioria das escrituras descreve essa transformação como uma guerra. Não? Na Bíblia tem tanta guerra. A Gita é uma guerra, Mahabharata, guerra, Ramayana, guerra. Sempre guerra. Porque essa transformação é uma guerra. As pessoas entendem isso errado e saem guerreando um com o outro. Mas isso é só um reflexo também desse desejo de guerrear internamente. Só que por ignorância ninguém entende e fala, melhor eu matar o meu vizinho. E às vezes é mais fácil. Mas essa guerra é interna e esse ensinamento é interno. E a única guerra santa que existe é essa, a guerra interna. E numa dessas guerras, numa dessas da mitologia hindu, entre o bem e o mal, foi no Ramayana, que é uma escritura. Essas mitologias são como se fosse o livro de história da Índia. A Índia não tem livro que fala, agora eu vou estudar em 1800 e tal, essa pessoa fez isso, isso. Ele é por mitologia, é por essas histórias que a Índia conta a sua história de verdade. E essa é a história de uma das encarnações divinas, que chamava Rama. E ele veio para eliminar o mal que estava dominando a criação naquele momento. Então, existe sempre essa batalha. Na perspectiva cristã, é os anjos e os demônios. E na perspectiva oriental, em védica, é asuras e devas. Então, sempre que os asuras, que são o aspecto demoníaco, começam a overpower, dominar, o divino aparece de alguma maneira e muda. Então, nesse momento, a criação estava sob o domínio dos asuras. E tinha uma família que governava especialmente, essa família negativa. E era formada por 3 irmãos. Um deles se chamava Ravana. E ele era o mais poderoso de todos. Ele tinha só 10 cabeças e 20 braços. O Guruji fala que ele é a inteligência artificial hoje em dia. E ele era inteligente, ele era devoto, ele era invencível de força e de capacidade e agia com precisão, mas imerso em vícios. Ego e arrogância para dar e vender. Então, todos esses valores, toda essa força, toda essa capacidade que ele tinha, inclusive devoção,
Porque ele orava e meditava, mas para quê? Para ficar mais poderoso e para fazer mais estrago. Então, esse lado dele negativo, vícios, todo tipo que vocês possam imaginar, completamente ofuscava essa natureza dele e esse potencial. E aí ele tinha um outro irmão. Ravana era o mais velho. Ele tinha um outro irmão. E esse outro irmão, no final da nossa aula, tem prova também de nomes. Esse outro irmão chamava Kumbhakarna. Tá piorando. Kumbhakarna. E ele era muito, muito poderoso. E ele nasceu com um apetite insaciável. Ele, tudo que tinha na frente dele, ele comia. Mas, tipo, um bando de búfalos ele punha na... Ele... E aí Deus estava preocupado, falou, se esse morto de fome seguir, a criação acaba em pouco tempo, vai acabar a criação, porque ele está comendo tudo. E aí, por divina intervenção, estimularam ele a meditar, para acalmar um pouco e a criação poder continuar. E aí ele foi meditar e meditou com tanta dedicação. Asuras, os seres demoníacos também meditam. Os divinos meditam para se conectar com Deus. E os asuras para ganhar poder, para ser mais forte, para dominar os outros. Uma vez foi um monge num reinado. E esse monge era um mendigo. Tipo, pedia esmola para sobreviver, que era o padrão normal monástico. E aí ele entrou num palácio e falaram, ó, pode ir, o rei está lá no altar dele orando. E esse monge falou, ai, que legal, puxa vida, que bom, um rei, tem todo o luxo e tudo orando. E aí ele foi lá e sentou no banquinho enquanto o rei está orando. Aí o rei estava lá, Deus, por favor, me dá mais armas. Deus, por favor, que o meu exército seja invencível e domine todos os meus reinos vizinhos. Deus, por favor, me dá mais dinheiro. Aí esse monge levantou do banco e quando ele foi sair, o rei acabou a oração e ele viu o monge e falou, se curvou e falou, você veio por alguma coisa, por que você está indo embora? Ele falou, não preciso de nada. Não, você precisa. Ele falou, eu vim pedir uma coisa. Mas um mendigo pedir coisa para outro mendigo não adianta. Eu vim pedir alguma coisa, mas que você estava esmolando lá, falei, melhor não. Então, os asuras também oram, só que eles oram por um aspecto para ter negativo, para aumentar e para fortalecer o aspecto negativo da vida. E isso, a mitologia e essas histórias podem parecer fantasiosas, mas não é. Isso é a nossa vida. Essa é a história das nossas vidas. Então, muitas vezes a gente ora também. Mas qual é a pureza ou qual é a intenção das nossas orações? E não estou falando que é errado. Mas gradualmente, quando a gente vai amadurecendo, a tendência também é essa pureza ou a meta das orações também mudarem. Não importa, ora do jeito que quiser, o que seu coração estiver pedindo. Mas é natural que gradualmente, quando o coração vai ficando mais puro, a oração também vai ficando mais pura e mais focada. A gente estava falando outro dia, tem pessoas que escrevem para o nosso site de pedido de oração e pedindo. A oração é, por favor, que essa pessoa se lasque. Por, e, se lasque é uma maneira amorosa que eu estou escrevendo o pedido de oração sincero e profundo. Eu falo, e é isso. Aí agora chega no final do dia, eu vou sentar e vou orar e o raio vai vir para quem? Então, é uma oração. A pessoa é um devoto, mas ainda precisa amadurecer um pouco. Então, voltando para Kumbhakarna, senão a gente se perde. E aí ele meditou, tanto, com tanta sinceridade, que Brahma, o Criador, ficou tão orgulhoso dele e falou, meu filho, eu estou muito feliz com a sua meditação, pede o que você quiser, eu vou te dar. Aí os anjos falaram, se ele já é desse jeito,
comendo a criação inteira e poderoso, se ele pedir algo, nós estamos perdidos. E aí eles oraram para a Mãe Divina, falaram, por favor, dá uma enganada na cabeça dele lá para ele pedir para dormir a maior parte da vida dele. E aí ele foi, na hora de pedir, ele falou, Deus, sabe o que eu quero? Ah, eu gostaria de dormir muito. E Deus falou, maravilha. Então, Kumbhakarna, o que ele fazia? Ele dormia por 6 meses direto. E quando ele acordava por um dia, ele comia metade da criação. E aí ele dormia de novo. E isso salvou a criação. Esse era o segundo irmão, Kumbhakarna. E o terceiro irmão chamava Vibhishana. E esse irmão era um pouco diferente. Ele não era tão forte ou tão poderoso, mas ele vivia nesse mesmo ambiente. Mas ele orava, ele meditava e ele tinha uma vida de humildade. Ele era mais humilde. Ele era tipo a ovelha negra do lugar lá. Ainda assim, ele era o ministro e o conselheiro de Ravana. Ravana nunca ouvia ele, mas o cargo era de ministro. Então, ele era moderado, ele tinha valores e princípios, mesmo nascendo numa família de asuras. Então, ele contrastava um pouco. Quando Hanuman foi lá nesse lugar para fazer um reconhecimento e entender como Rama, que é a encarnação divina, teria que atuar, ele analisou essas pessoas. Primeiro ele viu Ravana, e ele viu o poder dele, ele falou, se ele tivesse valores e princípios, ele podia governar os céus. Ele podia ser o rei de tudo, mas olha que desperdício. Com Kumbhakarna ele só viu roncando. E também um poder daquele desperdiçado. E aí ele estava nesse busca, ele viu uma casa onde tinha alguns desenhos do divino, tinha uma plantinha sagrada que chama Tulsi na frente da casa. Ele falou, nesse lugar? Não é possível. E aí ele descobriu o Vibhishana. E aí ele se identificou imediatamente e ele se aliou ao exército de Rama. E aí segue a história, mas o primeiro a morrer pela encarnação divina foi Kumbhakarna. E ele estava roncando. E o irmão mais velho dele, Ravana, falou, o negócio está ficando feio. Eu preciso dele, porque se ele acordar, ele acaba com tudo. E acordaram ele no meio desses 6 meses. Ele já acordou mal-humorado. Ele acordou, primeiro, tem a descrição na escritura, o tanto de búfalo que ele comeu, o tanto de... E ele acabou de comer e falou, agora eu vou para lá para lutar. Mas ele já sabia. E aí ele foi lá e foi eliminado. Então, o primeiro a ser eliminado foi Kumbhakarna. Depois, no final, foi Ravana, que era o irmão mais velho, que era o rei que estava fazendo todo. E Vibhishana foi depois, por ser aliado e por estar junto a Rama, ao divino, ele se tornou depois o rei de Lanka, que era essa cidade. E aí a cidade mudou. E o que isso quer dizer? Como eu falei, essas mitologias não é só história, se bem que só ler as histórias é uma delícia. É muito legal a narração. Mas isso também tem a ver com aspectos da nossa existência, com a nossa vida. Então, nós três, segundo os mestres, a gente tem esses três irmãos dentro de nós. E esses três irmãos, eles têm um nome em sânscrito que representam qualidades nossas, que são qualidades da natureza, da nossa natureza. O irmão mais velho, Ravana, que era esse de 10 cabeças, essa 10 cabeças também representa a extroversão, representa hiperatividade. 10 cabeças também representa um ego um pouquinho desequilibrado. E essa qualidade manifestada em nós, e que existe em todos nós, é chamada de rajas, com R, rajas.
que é essa qualidade de extroversão, de excesso de energia, de um estado emotivo desequilibrado, de muita ambição, de excesso. Kumbhakarna, que só dormia, acordava e comia a criação inteira e depois ficava com sono e dormia de novo, é uma outra qualidade nossa. E essa qualidade é chamada tamas, que é a qualidade de inércia, falta de energia, depressão, procrastinação, medo, sofrimento, dúvida. Isso é tamas. E Vibhishana, mesmo tendo nascido nessa família, ele era devoto, humilde, servia. E dentro de nós, essa qualidade é chamada de sattva, que é um estado de equilíbrio, de harmonia, de clareza, de discernimento, de tranquilidade enquanto vive no mundo. Então, essa é considerada, dentre as três, a qualidade espiritual. Mas não existe um ser humano que só tenha uma delas. Todos têm as três. E elas estão manifestadas em cada ser humano ou em cada aspecto dessa criação em proporções diferentes. Então, tem pessoas que têm uma tendência, isso é rajas. É. Tem pessoas que têm uma tendência mais rajásica, mais agitado, mais ativo, mais. Tem pessoas que têm tendência mais tamásica, mais inércia, mais depressão, sem vontade de fazer coisas. E tem pessoas que são normalmente mais tranquilas, mais calmas. E não só essa tendência. Então, as pessoas já têm essa tendência mais destacada por consequência natural de nascença, de karma. Mas ainda assim, essas qualidades mudam. Mesmo uma pessoa sátvika, que é espiritual ou tranquila, ela também fica cansada e com sono, ou às vezes também ela está sem saber o que fazer. E às vezes ela também está mais ativa. E assim por diante. Uma pessoa tamásica, não é que ela dorme 24 horas, mas ela tem essa tendência maior na vida dela e também tem os outros aspectos, e às vezes eles estão mais dominantes e menos dominantes, mas naturalmente uma dessas tendências é mais dominante e característica nas nossas vidas. E isso não é só a característica nossa humana, mas tudo na criação também é dividido dessas três qualidades. Então, comida, tem comida rajásica, comida sátvica e comida tamásica. Ou seja, o alimento também se classifica nessas três coisas e esse alimento vai trazer um aumento em uma dessas três qualidades, dependendo do que você come. Então, a comida vai te deixar mais tranquilo, ou mais agitado, ou mais letárgico. Os animais também são divididos nisso. Uma sucuri é o quê? Hum? Hum? Tamásica. Ela é igual Kumbhakarna. Ela fica lá, abraça uma presa, engole a presa inteira e fica lá mais um mês parada. Até acabar a digestão e esperar a próxima presa. Bicho preguiça. Olha o nome. Não estou falando mal dele, coitado. Deus fez eles assim. Então ele fica lá na árvore e a unha é bem grande para nem cair da árvore, para nem fazer o esforço. E aí você pega um leão ou um tigre rajásico. Estátua, não vai falar que são esses gatinhos, porque eles acabaram de perder a categoria deles. Foram rebaixados agora pela essa briga.
Uma vaca é sátrica. Você olha, ela está sempre pastando, tranquila, o movimento é calmo. E assim por diante, as plantas também têm essas três qualidades. Tudo tem. E aí o negócio é, a nossa mente também tem essas três qualidades. Nosso corpo tem essas qualidades. Para onde eu devo ir? Porque não é que isso é fixo. Uma pessoa tem uma tendência tamásica, letárgica, e ela vai ser assim pro resto da vida. Essas qualidades podem ser estimuladas, podem ser trabalhadas, podem ser reduzidas. Então, entendendo sobre o prisma dessas três qualidades, o que é espiritualidade? Alguém? É aumentar, porque a gente já tem essas três. Então, a espiritualidade é a gente se aproximar cada vez mais ou intensificar cada vez mais a proporção de sattva nas nossas vidas e diminuir tamas e rajas, mas especialmente, qual é a inferior, a mais baixa de todas? Tamas, de inércia. Então, o que é o caminho espiritual? É essa jornada de uma vida mais tamásica, preguiça, inércia, sem saber o que fazer, para gradualmente mais ação, mais atividade, mas aí também ajustando, regulando essas atividades e fazendo-as de uma maneira adequada e harmoniosa para ter esse estado de paz sempre. Então é essa jornada que a gente está agora. E cada um de nós sabe onde a gente está. Ou deveria saber. Se não souber, é que o Tamas está feio mesmo. Onde eu estou? Como está o meu estado durante o dia? E como eu deveria estar? E esse tamas não é só também de dormir ou de depressão. É um falso contentamento. Tá bom assim. Tá bom desse jeito. Mas não é tipo espiritualidade que eu. Mas é essa falta de vontade de crescer ou de produzir. E um estado desse numa pessoa torna ela só uma sonhadora. Ela fala, eu gostaria disso. Ah, difícil. Não vai dar. Não vou. Esse emprego, esse lugar para ir, ou essa coisa para conquistar, ou... Ah, não. Tem várias pessoas no caminho espiritual que vêm e falam, ó, você tem, os mestres falam, você pode mudar completamente sua vida e viver num estado de equilíbrio toda a sua vida. Ah, é legal isso, mas não é para mim. Para mim não dá isso. Tamas, essa falta de reconhecer e de alimentar o seu próprio potencial divino. Então, essas pessoas, nesse estado, é sempre um estado também de frustração e de incapacidade. E aí, culpa o mundo. Por causa dessa pessoa, eu não consegui isso. Por causa do estado que o mundo está agora, eu estou nesse estado miserável. Por causa disso, eu perdi o emprego. Não, mas é por essa falta. No Yoga Sutras de Patanjali, tem uma descrição de 5 estados mentais. E eles têm a ver com essas 3 qualidades da natureza. Eu falo e vocês repetem os nomes, senão vocês não começarem a dormir. O primeiro estado mental é chamado de muda. Muda é a mente tola ou estúpida. E é nesse estado mental onde a pessoa não quer fazer nada. Ela não consegue pensar em nada, ela não tem clareza para fazer nada e ela não tem vontade de fazer nada. A gente pode chamar isso de um estado depressivo, é um estado de escuridão. E nesse estado a pessoa não consegue produzir nada e ela não consegue nem iniciar nada, ela não tem iniciativa para nada.
A gente tem isso também. E esse é o estado mais baixo de todos mental. E esse é um estado onde, dessas três qualidades, qual é predominante? Tamas. Tamas está praticamente dominando aquela mente naquele momento ou nessa condição, nessa possibilidade. Sem vontade para nada. O segundo estado é chamado de kshepa. Não é shepa, é kshepa. E kshepa é uma mente dispersa. E o exemplo que os mestres dão dessa mente é: vocês já viram semente de mostarda ou não? Já? É pequenininha. Então eles falam, o estado dessa mente é assim: pega um pacote de semente de mostarda e joga no chão. O que vai acontecer com essas sementes? Elas vão para todo lado e você nunca mais vai conseguir recolher todas. Essa é a mente kshepa. Para todo lado. Perceberam isso ou não? Não. Você está pensando numa coisa, depois foi para outra, e fala: por que eu vim parar aqui? Falando com alguém, fala: esse assunto veio da onde? Ou você está lendo um livro, parece que a página está em branco. Você lê, passa a página e fala: volta a página. Passa a página. Só o seu olho está lá, sua mente está em 1000 outros lugares. Isso é kshepa. Mente, semente de mostarda. Na verdade, esse não é chamado de semente de mostarda, esse é chamado de mente macaco. A primeira é chamada de mente mula. Essa é a mente macaco. Por que mente macaco? Porque macaco pula num galho, dá uma mordida numa fruta, joga fora. Pula na outra, estraga todo o pomar e não matou a fome ainda. A próxima mente é chamada de... é só um vino na frente, vikshepa. E essa é uma mente que já tem pelo menos um pouco mais de controle. Essa mente macaco, a pessoa começa alguma coisa, mas ela nunca consegue terminar. Ela começa a estudar, ela larga. Ela começa a trabalhar, ela larga. Ela começa a meditar, ela larga. Porque sempre para lá e para cá os desejos arrastando essa pessoa para todos os lados. Esse vikshepa já é uma mente um pouco mais controlada. Então, com um esforço ainda grande, a pessoa consegue concentrar a mente dela e fazer com que ela realize as tarefas e consiga concluí-las. Mas ainda assim é um custo alto de a pessoa ficar mais cansada, a pessoa leva mais tempo, porque é uma batalha para concentrar. A maioria do nosso cansaço não é um cansaço físico. A maioria do nosso cansaço é um cansaço mental. E da onde vem esse cansaço? De um uso de energia excessivo pela nossa atividade mental. As tarefas que a gente faz no dia a dia não nos cansam, a execução delas. Mas o ato de se esforçar para se concentrar naquilo e para realizar aquilo até o fim é um gasto energético muito grande. E esse é vikshepa. Já está melhorando. A próxima é chamada ekagra. E ekagra se chama a mente concentrada. Então, nesse estado mental, a pessoa se propõe a fazer algo e enquanto ela está naquilo, o mundo não existe. É o estado de concentração verdadeiro. Se eu estou estudando, eu só estou estudando e aquilo lá está entrando direto na minha cabeça. Se eu estou cozinhando, eu só estou cozinhando. Completamente focado. Se eu estou conversando com alguém, eu estou completamente absorto naquilo que eu estou recebendo. E o que acontece com isso? Tudo sai mais fácil. Tudo gasta muito menos energia. E existe ainda uma mente superior. E essa última mente é chamada de Niruddha. Niruddha. E essa é a mente yogi. Onde já não existe mais esse ato de concentrar-se. Até mesmo nessa mente última que a gente falou,
existe um ato de concentrar-se. Eu vou me concentrar nesse livro, nessa pessoa, nessa comida, ou nessa ação. Então, ainda exige um esforço, um canalizar para alcançar isso. Mas a mente niruda o tempo inteiro essa mente está concentrada. E não é num objeto, é em tudo. É um estado contínuo de uma concentração natural. Não é eu preciso me concentrar. Ela é essa concentração. E essa é a mente de um mestre realizado, de um ser que alcançou o grau mais elevado dessa evolução e expansão da consciência. Então, esses estados mentais, eles têm a ver com a porcentagem dessas qualidades. Tamas, rajas e sattva. Então, da mesma maneira que existem esses 5 estados mentais que têm a ver com a nossa concentração, existem 5 níveis dessa combinação entre essas 3, rajas, sattva e tamas. Dessa mescla. Então, o primeiro grau, o mais baixo, esse vocês não precisam repetir. Chama Tamo Pradana Rajasic. E o que significa isso? Tamo Pradana significa principalmente tamas, predominantemente tamas e com um pouquinho de rajas. Sattva é quase inexistente. Então a pessoa prioritariamente tem esse estado de letargia. E essas características que a gente falou. Então a combinação é muito mais tamas, um pouquinho de rajas e quase nada de tamas, de sattva. E o que significa isso? Dormir demais, não querer fazer as coisas, gostar de comida tamásica, que é comida queimada ou comida velha, bebida alcoólica, muita gordura. Você sabe, come 3 pratos de feijoada, você vai ficar como? Com bacarna. Então, a pessoa vive dessa maneira e por a mente dela está nesse estado e a vida dela está mais nesse estado, naturalmente ela também vai ficar buscando essas outras coisas, se alimentar disso. Aí um segundo grau disso, agora a predominância é rajas. Então chama Rajo Pradana Tamasic. Então a pessoa tem uma predominância rajásica e o segundo lugar é tamas. E ainda um pouquinho de sattva. Ou seja, a pessoa já tem mais ação, que é muito melhor do que o primeiro nível. Tamas, ele deveria ser evitado nas nossas vidas. Não para sempre, você precisa dormir em algum momento. Mas fora o dormir, e também o quanto dormir. Então, esse segundo, a pessoa é ativa, mas ela é reativa. E ela é hiperativa. E aí ela faz. Aí o que acontece depois de tanto esforço, tanta... Para onde ela vai? Tamas. Quero morrer. Não quero mais fazer nada. A pessoa chega tão cansada em casa que ela não tira o sapato para dormir e dorme de tênis na cama. Volta para tamas. Então, já é melhor, mas ainda é um desequilíbrio. A pessoa está nesse alto e baixo, alto e baixo. Age e reage. O próximo nível é chamado de, ainda é rajas. Raja Pradana Sattvic. Então a pessoa tem predominância rajásica e uma boa parte de sattva. Então, vocês estão percebendo que é um grau de evolução, de amadurecimento. E nessa a pessoa já age, mas agora com mais consciência. Age já pensando nas consequências das ações. Age gastando menos energia.
age com inteligência. Claro, ainda é rajas, mas agora o primeiro é rajas negativo, o anterior, e esse é um rajas positivo. A pessoa produz. Então, essa é chamada natureza empreendedora. A outra é natureza reativa. A primeira é natureza inerte, natureza reativa e agora a natureza empreendedora. A pessoa acorda e fala: o que eu vou fazer? Como eu vou produzir? E com consciência, com princípios, ela vai se guiando porque já tem essa influência de sattva. E tamas é na menor proporção. Quando ela acaba o dia, ela fala: agora é hora de descansar. Mas não que ela está morta e não consegue pensar em mais nada e dorme com o prato na cara. E aí tem um nível ainda superior, que chama sattva, puro. Chama puro sattva. A pessoa chegou num nível ou puro sattva ou além das três qualidades. A pessoa se converteu completamente num estado sátvico. Não, peraí. Primeiro tem rajas, pradana, sattva. Isso eu já falei ou não? Então, são dois de rajas. Rajas com tamas e rajas com sattva. E a última é só sattva. E não, desculpa. A penúltima é sattva com rajas. Mudou agora a proporção. Sattva, pradana, rajas. Então a pessoa agora continua agindo. E um pouquinho, e tamas é o menor. Então a pessoa continua agindo, mas ela está agora muito mais consciente. Ela está agindo e percebendo a presença do divino. Ela está oferecendo para Deus. Ela está transformando a vida dela enquanto ela está ativa, trabalhando, cuidando da família, pagando conta, vivendo nesse mundo. Ela transforma essas ações, ela transforma a vida dela em espiritualidade. E o último estágio é só sattva. Completa pureza. E esse é um estágio de um ser realizado, de alguém que alcançou esse grau mais alto da expansão da consciência humana possível. Então, é só uma reflexão para a gente, é só uma consideração diferente de como a gente vai crescer espiritualmente e de como a gente deveria viver no nosso dia a dia, na vida prática do dia a dia. E a primeira coisa é: eu não vou permitir estado tamásico na minha vida. Ai, nossa, eu estou numa leseira. E a gente aprende que isso é bom. Ah, nossa, agora não quero fazer nada. Não existe não fazer nada. Se você permite um estado tamásico, sua mente está construindo o quê? Depressão, pensamentos negativos, medo, sofrimento, imaginação, incapacidade. Não existe não fazer nada. Agora não quero fazer nada. Impossível. E tamas normalmente é confundido com sattva. A pessoa fala: eu estou num estado tão zen. Não é zen. Só é um estado zen noção. É um estado inferior. Tem muita gente que vem aqui e fala: estou meditando tanto tempo e depois de 30 segundos tá babando, roncando. Senhor meditador. Uma pessoa uma vez perguntou: sua medida é normal salivar durante a prática? Babá, falei: eu vou orar por você. É normal babar durante a prática. Uma vez eu estava numa cidade guiando meditação. Eu não vou falar qual é a cidade. E eu falei: vou fazer um teste, porque tem um momento na nossa técnica que é a técnica do relaxamento. E a pessoa pode deitar. E eu falei: vamos fazer um teste. E aí, na hora de guiar a meditação, eu falei: agora, se vocês quiserem,
Ou permanece do jeito que está, ou fica de pé. Quando eu abri o olho, 100% deitado. Ou seja, primeiro, onde estava a cabeça dessas pessoas? Não vejo a hora de me jogar. E segundo, qual é o sentido de ter alguém falando? Se tivesse uma pedra lá e alguém falando, ia adiantar alguma coisa? Tamas. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que eliminar tamas. E como a gente elimina tamas? Com sattva. Um exemplo bem claro. Se acorda com uma preguiça, com essa leseira, com sono, e aí você fala, ai, preciso acabar com isso, vou sentar e meditar? Vai adiantar? Não, só vai aumentar a sua leseira. Então, de tamas eu preciso ir para onde? Rajas. Então, quando você está no estado letárgico e tamásico, você precisa primeiro chacoalhar. E depois, com essa atividade, você vai regular e moldar essa sua atividade para que ela se torne cada vez mais calma, equilibrada e espiritual. Então, a primeira coisa é, analisem o seu dia e essas tendências. E não permitam tendências tamásicas. Elas devem ser lutadas, enfrentadas. Nessa mitologia que eu falei para vocês, o primeiro a morrer foi Kumbhakarna. Então, o primeiro a morrer nas nossas vidas, nessa perspectiva, tem que ser tamas. E não significa ter insônia à noite, mas é equilíbrio. Eu preciso de todo esse tempo de sono. E não é só o sono, vamos supor, você se dispõe a acordar tal hora ou para meditar ou para sair para o trabalho. Aí na hora de acordar, esse friozinho, não. Essa coberta tão quentinha. 5 minutos, que diferença vai fazer? Algumas vezes eu estou aqui no ashram e às vezes estou meditando aqui, aí eu escuto um alarme tocar, que é a hora de alguém acordar. E aí toca o alarme, toca o alarme, toca o alarme, toca o alarme. Aí depois de um tempo, dá para escutar que a pessoa acordou. E aí dá para escutar que a pessoa ficou apavorada. Aí começa a ouvir os passos. Ou seja, de tamas foi para rajas, que é melhor, porque aí pelo menos dá um jeito depois. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Tamas não deveria ser parte do nosso dia a dia, porque tamas não permite nenhuma perspectiva espiritual, porque ela é uma escuridão. Ela nos isola, ela nos obscurece. E eu tenho que ser ativo, mas proativo e não reativo. Então, dentro das minhas atividades, eu tenho que analisar quais são as minhas intenções. Eu estou fazendo isso para ter mais ego, para ter mais arrogância, para ter reconhecimento dos outros. Eu estou fazendo isso para provar que eu sou melhor. Eu estou prejudicando alguém com essas ações. Qual é as minhas tendências, as minhas atitudes por trás da minha ação? Então, como eu estou agindo? Eu já estou nesse estado de tranquilidade? Como eu estou respondendo aos resultados das minhas ações? Eu sofro muito. Quando dá certo, eu explodo, quero falar para todo mundo, e quando dá errado, eu ponho a culpa em alguém e eu me acabo? Ou eu estou mais equilibrado? Eu estou lembrando do divino, eu estou oferecendo para ele, eu estou aceitando essa presença na minha vida. Ou seja, eu tenho que analisar, eu estou rumando a minha vida nessa direção, de um estado inferior, que é esse estado tamásico e letárgico e inatividade, eu estou indo para esse estado de espiritualidade. Onde eu estou e onde eu deveria estar? E como eu faço essa transformação? Primeiro é um viver consciente. E segundo é com oração, com meditação, com entrega. É o que a gente está fazendo. Então entendam que são duas partes. Uma parte é orar, meditar e fazer minhas práticas espirituais, porque essa é o que vai moldando. Mas a outra parte é o viver consciente no mundo.
Não dá para deixar só uma parte. A gente tem que otimizar a nossa vida. E viver consciente e percebendo essas qualidades da natureza é muito significativo. Não é para se colocar para baixo, falar, "Ai, nossa, eu estou num estado não está tão bom assim." Ótimo, eu estou percebendo, e o perceber já é uma grande coisa. Ora e se esforça e fala, eu vou mudar. Tudo está nas nossas mãos. E não reconhecer e não aceitar isso é tamásico. Se sentir refém, se sentir impotente, se sentir incapaz, é tamas. Não, eu tenho a qualidade divina. A minha herança é divina. Por que eu vou aceitar isso? Observem e pensem, como eu vou mudar? Como eu vou viver o dia de hoje? Onde eu quero estar mais? Sattva, rajas ou tamas? O que eu quero? E isso não afeta só a gente. Se você está num estado tamásico, como vai ser sua interação com o mundo? Você chega perto de uma pessoa que está nesse estado tamásico e de inércia, isso acaba vindo para vocês. Ou você pega uma pessoa que está explosiva e reativa. Você não quer chegar perto dessa bomba atômica? Então, assim como eu estava lendo, a gente estava lendo hoje um livro do Guruji, a gente lê todo dia à tarde. E aí tinha um ditado: nunca faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Ou seja, como você quer os outros com você? Ah, eu quero que a pessoa esteja sempre em paz, tranquila, amorosa, compreensiva, paciente. E eu sou uma bomba atômica? Ah, essa pessoa não muda. E você, senhor imutável? Então, começa comigo. E essa minha perspectiva, esse meu esforço vai mudar a mim mesmo, vai mudar as pessoas que estão no meu ambiente e vai mudar a sociedade, vai mudar a nação, vai mudar tudo. Então, essas energias, essas qualidades estão dentro de nós e estão em toda parte. Eu tenho que começar por mim, essa mudança. E tenha certeza que isso vai influenciar muito mais. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Que? Guru. Hum. Gu significa luz. Ou, na verdade, Gu significa luz e Dru pode significar trevas. Então, Guru é trazer luz para as trevas. O Gu pode significar eliminar. Iru pode significar trevas. É aquele que elimina as trevas. Gu pode significar a essência divina em nós, a alma. Iru, que vem de Rupa. Gu pode vir de Gurya, que significa escondido. Iru vem de Rupa, forma. Então, o que significa Guru? Aquilo que está escondido por trás da forma. Então, Ru é o corpo. E Gu, escondido, é a alma. Então, quem é Guru? É essa manifestação do divino que vai te mostrar aquilo que está escondido por trás da forma, a sua verdadeira forma. Isso também é Guru, certo? E Guru também significa aquele que é pesado. Guru é gordinho. Não. Mas aquele que é pesado significa aquele que está estabelecido, que é imóvel, imutável, que nada pode tirá-lo ou movê-lo desse estado de divindade. Então, Guru é esse guia ou essa força divina manifestada num mestre que nos guia de tamas para sattva, da escuridão para a luz. Isso é Guru, certo? É exatamente o que a gente está falando. A gente precisa de um guru. Guru é essa força que vai nos conduzir de tamas para sattva, ou de tamas para o divino. Isso é guru.
E essa é o verso que a gente entoa no começo. Sempre que houver um declínio, eu apareço. Então, as escrituras são a palavra de um guru. Essa sabedoria que a gente está discutindo é esse poder dessa divindade manifestado. E essa compreensão que a gente está tendo também é esse guru interno crescendo e manifestando. Então, guru não é só um ser humano ou umas fotos, mas é esse princípio divino que se manifesta numa forma para guiar e conduzir cada um de nós. Certo? Obrigado. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembre da sua respiração. Cada inalação que entra no seu nariz é um convite para essa transformação. É um convite para experienciar essa vida de verdade. Vida espiritual é muitas vezes comparada com uma batalha, porque a gente já acostumou tanto e criou hábitos e maneira de viver, mesmo sendo nocivos, parece ser parte da gente. Então, primeiro a gente tem que ter essa consciência e esse desejo de eliminar. E essa é a guerra, o começo. Saber o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Saber para onde você quer rumar e onde você quer chegar. O crescimento é gradual, lento e progressivo, mas esse é o caminho. Cada respiração é esse convite, cada respiração é uma oportunidade. Como eu quero viver? Onde eu quero chegar? Como eu vou usar essa vida? Em inércia, em ignorância, em sofrimento, em medo, imaginação, ou com reatividade, com ego, arrogância, com reatividade, ou em paz, em todos os momentos, ou sereno, mesmo passando pelos altos e baixos do mundo, consciente da minha divindade, experimentando e manifestando essa divindade nos meus pensamentos, palavras e ações. Não importa se isso está longe ou perto. Cada um de nós nasceu para isso. E a razão do nosso existir é isso. Para que deixar isso para amanhã? Aceita sua natureza divina e se determina a encontrá-la, a se unir a ela. Não importa onde você esteja agora, não importa o seu estado. Ele é temporário, mas busca o atemporal. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale lenta, longa, profundamente.
Exale bem lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale longa, lenta e profundamente. Segura a sua respiração e exale. Respiração normal, consciente. Medita um pouquinho em silêncio com a sua atenção interna. Respiração normal e consciente. Nossa transformação não é um salto quântico, mas são pequenos esforços e conquistas todos os dias. Um pouquinho de meditação, um pouco de oração e um viver consciente. Tudo está nas nossas mãos. Como eu quero viver? Em que mundo eu quero viver? Eu sou responsável por essa transformação. E eu vou começá-la agora. Nada vai me impedir. Nada vai me desanimar. Eu vou tropeçar, eu vou esquecer, eu vou falhar, isso é parte. Mas eu não vou perder a motivação jamais. Porque essa é a minha natureza e minha herança. Eu vou transformar minha vida nessa celebração divina. E com isso eu vou transformar a vida dos outros também numa celebração. Agradecendo a Deus por mais esses momentos de vida, agradecendo aos gurus por mais essa inspiração através de ideias e palavras, agradecendo a todos pela presença e tentando perceber essa presença divina em todos, eu me inclino com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.